Oi, meus queridos, Paloma da PK Escola Canina. Vamos conversar um pouquinho? Nesse vídeo, a tia quer conversar com vocês sobre o treinamento canino, mas sobre a parte de vocês, né? Quando vocês escolhem, né, contratar uma adestradora, um adestrador, vocês precisam, nesse processo, acreditar no profissional, né? Acreditar no treinamento. E principalmente já ter claro na cabecinha de vocês, né, quando a gente fala de profissionais experientes, que vocês vão precisar participar desse processo, dessa experiência, né? Porque por mais que nós tenhamos técnica, tenhamos experiência e a gente facilita para vocês, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de adiantar bastante coisa, entregar o cachorro praticamente pronto para vocês, facilitar o máximo possível para vocês. Vocês precisam não só manter tudo que a gente construiu junto, mas vocês precisam participar, porque nesse processo, né, de treinamento, quando vocês participam das aulas, começa a surgir dúvida, quando a gente atende famílias, né? Uns têm facilidade em algumas coisas, outros têm dificuldade em outras coisas, né? E a gente vai dividindo, né? As tarefas, claro que são tarefas simples, são exercícios curtos, mas a rotina, o manejo precisa estar padrão, né? Precisa estar uniforme entre a família, né? E muitas das vezes vocês começam, né? E tem aquela motivação, aquele desespero também, Paloma, não aguento mais o meu cachorro fazendo esses comportamentos e tudo mais, tá destruindo a minha casa, ou eu não consigo mais passear porque tá muito reativo, não consigo receber visita, não consigo sair porque meu cachorro não fica sozinho. Então, quando a gente começa, tem essa parte de alívio e motivação, mas no decorrer do treinamento, e a nossa vida é corrida, a nossa rotina é pauleira, né? Tanto a da tia quanto a de vocês, e a tia aprende, e aprendeu e continua aprendendo muito com relação à rotina, à agenda, né? Graças a Deus a agenda da tia é cheia, mas ela precisa estar organizada para conseguir atender todo mundo. Da mesma forma, né, que existe esse lado nosso, a adestradora, né? Existe a parte de vocês organizarem a agenda de vocês e priorizarem também o treinamento, né? Então tem que ser um match de ambas as partes, né? Para que haja um treinamento completo, com início, meio e fim, e de repente algumas manutenções de acordo com a vida de vocês, de acordo com se a rotina vai mudando, às vezes muda de casa para apartamento, de apartamento para casa, muda de cidade, muda de país, né? E tem essas alterações que a gente precisa aí fazer uma aulinha ou outra para auxiliar vocês nessa adaptação, nessa reorganização da rotina, e vida segue. Quando vocês mantêm o que a gente já construiu lá atrás, né? O que muito acontece é vocês começam a praticar, mas de repente um de vocês da família começa a deixar de lado, ou não está acreditando muito que isso vai dar certo, que é assim que faz, eu vou tentar fazer do meu jeito, e as outras pessoas da família estão fazendo do jeito que a tia falou, e aí a gente começa a patinar, né? E é o que eu costumo falar para os meus clientes, eu preciso de uma chance, né? Vocês tiveram os motivos pelos quais decidiram contratar uma profissional, uma adestradora, uma treinadora de cães, e eu preciso que vocês deem uma chance para mostrar que através do que eu vou colocar para vocês e construir com os cães de vocês, vai dar certo. Porque quando a gente chega na casa de vocês, a gente começa a conhecer os cães, por isso que é tão importante a aula avaliação, a gente sabe aonde vai chegar.
A gente sabe o potencial dos cães, o que ali pode ser que dê algum problema. Às vezes tem algumas surpresas quando fala de indivíduo, né? Cada ser vivo tem o seu protocolo individual, mesmo que a família tenha 2, 3, 6 cães. Cada um vai estar num momento de desenvolvimento e vai aprender as coisas à sua forma. E vai responder ao treinamento no seu tempo, né? Mas a gente precisa criar esse gráfico de constante e alimentar esse gráfico de crescente de bons hábitos e alimentar o gráfico decrescente de maus hábitos, né? E muitas das vezes, pela ansiedade, pela vontade que vocês têm de já querer ver dar certo, já ter uma rotina mais fácil, um manejo mais fácil com os cães, vocês acabam antecipando fases, né? De ir dando liberdade demais para o cão que acabou de chegar na casa. Ai, pá, mas eu já tenho um cachorro e ele chegou agora, eu fiquei com dó, deixa junto com todos. E vocês não percebem, vocês que não têm uma leitura técnica e não têm a experiência que a gente tem, vocês não detectam quando esse pular etapas começa a desandar para um lado ruim, um lado que vocês não querem. Né? E é muito importante vocês acreditarem na profissional quando ela sinaliza, né? Quando a gente conversa com vocês, fala, olha, cuidado, vai devagar aqui, não pula etapa, cada um no seu tempo, não força a situação, vamos devagar, né? Vamos apresentando a casa, os outros cães, a rotina, devagar para o cão que acabou de chegar. Ou o filhotinho que chegou na casa, calma, vamos moldando ele no seu estilo de vida, apresentando a casa aos poucos. E muitos de vocês, pela ansiedade ou euforia, ou às vezes até mesmo pela falta de paciência, né? Tá corrido, muito trabalho, e ainda tem o cachorro para cuidar, mas é uma decisão ter o cão, certo? Eu decidi ter um cão, eu sou responsável por ele, pela educação dele, pelos comportamentos dele, então a gente tem que, quando a gente toma essa decisão, abraçar e amar as consequências dessa decisão, que é deixar de fazer as coisas que vocês querem em alguns momentos, até que o cachorro de vocês fique redondinho, de comportamento, de aprendizagem. Vai ter locais que vocês vão, vai ter locais que vocês ainda não poderão ir, até que seu cão já tenha onde ficar, já esteja ambientado, socializado, vocês confiem nesse local para deixá-lo. Né? Então é um processo, vocês têm que estar com o coração e a mente tranquilos com relação a isso, tá? Então, quando a gente tem essa decisão, a gente também tem que ter muito claro para nós que o treinamento, ele só vai valer a pena se ele for feito por todos. Ah, pá, você passou um exercício para fazer tal coisa. Ó, eu tô fazendo assim. Minha esposa tá fazendo assim. É o mesmo exercício. Ela tá fazendo do jeitinho dela, eu tô fazendo do meu jeito, mas é o mesmo objetivo? Tá certo o exercício? Tá. As pessoas não precisam fazer exatamente iguais umas às outras, mas o exercício, o início, meio e fim do exercício, ele tem que foi construído, ele tem que ser cumprido, né? E aí faz certinho, o outro não faz, porque eu quero o cachorro comigo o tempo inteiro, mas ele ainda não tá pronto, precisa esperar um pouquinho. Ai, meu Deus, aí colocou para dentro de casa, faz xixi, cocô na casa inteira, aí volta para fora de novo. Então, assim, às vezes, essa pressa, essa ansiedade acaba atrapalhando o treinamento ao invés de ajudar, né? Então, o que a gente quer conversar com vocês primeiro acreditem, deem a chance da gente fazer acontecer, da gente mostrar o resultado para vocês, de como vai ficar. E isso não é em 2, 3 dias, não é em 1, 2 semanas, é mês a mês. É mês a mês, não pule ciclos. Né? O cão, para ele aprender muito bem um comportamento, seja um comando de senta, de deita, de fica, uma ambientação, um controle de rotina dentro de casa, onde fazer xixi, cocô, hora de passear, como ele se comportar na hora de eu pegar a coleira, a guia, vestir nele, sair de casa, são meses de treinamento. São muitas repetições. O cão, ele só aprende através de muitas repetições. Você está falando de 500, 1000, mais às vezes até, de repetições. Não é 2, 3 dias que você faz o exercício, já tá bom, foi bom esses 2, 3, eu vou... E aí larga a mão, mas não chegou a formar. Não chegou a montar o quebra-cabeça na cabecinha do cachorro. Fez 2, 3 vezes, mas ele respondeu bem. Sim, continua.
até ficar maravilhoso, né? Porque às vezes vocês fazem um exercício, pô, pá, mas o cachorro aprende muito rápido, aprende. Tem cachorros que uma repetição aprende. Mas aí, porque vocês perceberam que ele aprendeu rápido, vocês deixam de fazer. E aí o cachorro para de fazer. E ele começa a criar outras estratégias para ganhar as coisas, sem precisar se esforçar tanto. Ele começa a se acomodar na situação, tá? E não é friamente calculado, tá? Cães não têm esse nível consciencial. Se você deixa ele à vontade para fazer o que ele quer, a hora que ele quer, ele vai fazer. E ele vai começar a procurar coisas para fazer. E muitas dessas coisas vocês não vão gostar, né? Procurar coisa para fazer. Tá bom? Pode ser os móveis, pode ser fugir da casa, pode ser começar a se especializar em roubar comida, tá? Começar a latir, começar a gastar a sua energia de uma forma que não é saudável para ele e para vocês. Então, é isso que eu quer conversar com vocês nesse vídeo, colocar vocês para refletir um pouco e pedir para que vocês coloquem no coração e na cabecinha de vocês que vocês precisam acreditar, precisa dar a chance de fazer acontecer e precisa participar. Na construção e depois na manutenção para vocês terem uma vida aí maravilhosa. Tá bom? Fazer só uma reciclagem aqui e ali, que faz parte, é indivíduo, ser vivo, faz parte. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.